Olá, graça e paz. Eu sou a pastora Fabíola, da cidade de Mariana, Minas Gerais, da Igreja Batista Peniel, aceitando aí o convite da minha amiga pastora Shirley Garbim. Eu venho aqui trazer uma mensagem de fé, de esperança para o seu coração, nesse momento de angústia, nesse momento de incerteza, mas nesse momento em que nós sabemos que o nosso Deus está no controle de todas as coisas, que nada foge, do domínio, da soberania do nosso amado Redentor e Salvador Jesus Cristo. E a palavra que eu tenho para você nessa hora está aqui em Romanos capítulo 15, no verso 13, que diz assim: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Eu ministro paz, eu ministro alegria no seu coração. E que você se sinta agora abraçada pelo Espírito Santo neste momento, consolada por ele na sua angústia. Quando nós passamos por momentos como este que nós estamos vivendo, momentos de incertezas, momentos em que estamos vivendo uma ameaça invisível, momentos em que não temos a certeza do nosso amanhã. Olha, eu tenho certeza que assim como eu, você também iniciou esse ano com projetos, com sonhos, com programações. E de um dia para o outro nós nos vimos diante de uma situação nos impedindo de realizar todos esses projetos e programações. Hoje nós estamos diante de igrejas que não têm cultos nos seus templos, elas não estão com as portas fechadas, mas elas não são impedidas de ter os seus cultos. As escolas fecharam as suas portas, o esporte não tem mais programação. De um dia para o outro tudo parou, mas tudo está no controle do nosso Deus. E a forma em que nós enxergamos essa situação vai determinar como vamos sair dessa situação. Ou seja, a crise ela vem. E a crise vem para todos. A Bíblia diz assim que o sol e a chuva vêm para todos. Mas a forma em que eu me posiciono diante da crise é que vai determinar como eu vou sair dessa crise. A Bíblia diz assim, que assim como eu penso que eu sou, assim eu sou. Se você pensa que você é uma fracassada, se você pensa que você vai sair dessa crise pior do que entrou, se você pensa que essa crise vai te derrubar, se você pensa e está acreditando que essa crise você não vai conseguir sair dela, assim será. Mas se você, diz a Bíblia, se você acreditar, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, eu sairei dessa crise melhor do que eu entrei, essa crise vai vir e eu serei uma pessoa melhor, eu serei um cidadão melhor, um pai de família melhor, uma mãe melhor. A forma em que você enfrenta a crise e a forma em que você diz como você vai sair dela, assim o será. Olha, nos dias de angústia, porque as crises, elas são inevitáveis. O problema não é a crise, ela sempre vai vir. É uma crise no casamento, é uma crise com os filhos, é uma crise financeira, é uma crise na nossa saúde. A crise sempre vai existir. A crise que está se abatendo sobre nós é uma crise mundial, é uma crise nacional. Mas a forma em que eu estou agora, se eu estou firmado na rocha que é Cristo, se eu me alimento da palavra de Deus, se eu estou no meu secreto, porque é o secreto da sua vida com Deus, a sua vida de oração, a sua vida de meditação da palavra, a sua vida de dependência de Deus, é que vai te fazer ficar firme nesse momento. Entenda uma coisa, o estado em que você está agora, a sua vida espiritual nesse momento vai determinar como você vai enxergar as coisas e como você vai sair dessa situação. Por isso você precisa se firmar em Cristo Jesus, deixar de ser dependente das pessoas e ser dependente daquele que te sustenta, ser dependente daquele que é a fonte da vida. E saber que de uma coisa, que a forma que você está diante do Senhor é que vai determinar. Aconteça o que acontecer, venha o que vier, Ele é Deus na nossa vida. Nós cantamos isso, nós a cantamos e é hora de vivenciar isso. Quando nós dizemos assim, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus, se curada for, Ele é Deus, se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua
sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Então é hora de prestarmos atenção que a crise ela sempre vai existir na nossa vida. Mas a forma que nós nos relacionamos com Deus vai determinar como nós vamos sair dessa crise. Olha, a Bíblia diz que José, quando ele estava preso, veio uma grande crise sobre a terra, veio uma grande crise econômica, veio fome, veio uma grande crise social. E aquela crise daquele momento acelerou o processo na vida de José. Ele se tornou governador daquele país, daquela cidade. A mesma crise que trouxe fome para a terra projetou José para o propósito que Deus tinha para a vida dele. Ele estava preparado, pois ele já havia sido provado em todos os processos que ele passou na vida dele. A crise, quando ela vem, ela mata alguns e ela levanta outros. Fique atento, talvez seja a oportunidade do levantar de Deus na sua vida. A forma que você se posiciona na crise determina o seu futuro diante dessa crise. A Bíblia diz que Esther, ela estava preparada para uma crise, que surgiu no seu tempo e na sua época. E que veio fazer com que ela se tornasse o quê? Uma rainha. A crise tem poder de derrubar aqueles que não estão preparados. Fique firme com o Senhor. Mas também tem poder para levantar e aprimorar aqueles que passam, para aqueles que já estão preparados para esse momento. Deus te preparou para esta hora. Fique atento na crise. Na crise alguns são levantados. Que você possa usar ferramentas, não ferramentas humanas, mas as ferramentas celestes, as ferramentas que Deus te deu para você se posicionar no tempo dessa crise. A crise, ela é como um vírus, Ela tenta nos infectar, ela tenta nos parar. Porém, quando você está firmado na rocha que é Cristo Jesus, você vai ter saúde espiritual, você vai ter saúde emocional para vencer toda essa tormenta. Nenhuma crise externa, derruba a nossa fé, a nossa esperança no Senhor. Foi assim com a vida de Daniel. Quando a crise chegou na Babilônia, a Bíblia diz que Daniel enfrentou essa crise de joelhos. E foi de joelhos que ele venceu, foi de joelhos que ele viu milagre. A forma como você se encontra internamente, quando a crise externa vem, vai determinar como você vai viver durante essa crise. Em Deus estruturado ou sem Deus e desequilibrado. Deus é nosso equilíbrio, Deus é a nossa força, Ele que nos sustenta. Quando a crise vem, aqueles que não estão em comunhão com o Senhor, aqueles que não estão no seu secreto, vão se afundar junto com a crise. Mas aqueles que estão firmados em Cristo, que têm o Senhor como a sua esperança, esses se apegam às promessas e vão avançar. Olha o que está acontecendo agora. Jesus disse em Mateus capítulo 24 que isso aconteceria, que ficássemos atentos. Numa conversa com os discípulos perguntaram para Jesus quais seriam os sinais da sua vinda. E Jesus disse para eles que descreveu vários sinais. E o que está acontecendo agora é um dos sinais, é uma das promessas se cumprindo. Isso, nós que servimos ao Senhor temos que nos alegrar. Por quê? Porque a maior promessa que nós temos, estamos mais próximos dela. Porque se essa promessa se cumpriu, a maior promessa que nós temos em comum também vai se cumprir, que é a volta de Jesus. Ele disse, ainda não é o fim, mas ficai atentos, ficai vigilantes, porque a promessa que eu vos faço de que eu voltarei para vos buscar também vai se cumprir. Vamos nos alegrar, igreja. A forma que você está se vendo nessa situação vai determinar o fim dela. Talvez é a oportunidade, a crise veio para que Deus possa te levantar. Fique atento, fique vigilante, fique em oração, fique em adoração. Escolha adorar ao invés de reclamar. Escolha viver o seu hoje ao invés de ficar remoendo o que passou e preocupado com o dia de amanhã. Viva o seu hoje glorificando, amando, servindo ao Senhor, porque essa crise vai passar. E quando ela passar, você estará mais próximo
mais perto daquilo que Deus tem de propósito para a sua vida e para a sua história. Deus te abençoe em nome de Jesus.